Bom, o tema de hoje, como o nosso irmão falou, né, é o arrependimento. Ele se passa em 3 pilares: o arrependimento, a expiação e a reparação. Essas 3 bases para a gente é muito forte a doutrina espírita. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente precisa remontar um pouquinho a nossa história. O que a gente entende por Deus, o que a gente entende por essa questão de arrependimento, o que vem a ser isso para a gente na questão religiosa. Então nós temos 3 revelações, que é a história mais recente da nossa humanidade, que a gente entende que é mais compreensível para a gente. A primeira foi Moisés, que trouxe para a gente os 10 mandamentos e um Deus rigoroso. Um Deus que estava ali para punir os nossos erros. E aquele foi um freio para a humanidade. A humanidade se desenvolveu de uma forma muito truculenta, né? Nós desenvolvemos dessa maneira. Os conflitos, né? A forma que a gente agia, que a gente conduzia, era uma forma muito rude. Então veio essa primeira revelação e esse Deus que era um Deus temeroso. Depois veio Jesus e falou: não é bem assim, é um pouco mais. É um Deus amoroso. É um Deus que é brando, que é leve e que não julga a gente. É um Deus de amor. É legal também, né? Fica interessante, fica um pouco mais tranquilo, né? E aí vem a terceira revelação, que é a doutrina espírita, para a nossa religião. E a doutrina espírita vai dizer assim ainda: olha, não é só esse Deus de amor ainda não. Tem muito mais. A gente não tem um Deus que pune. A gente não tem um Deus que é só amor. A gente tem um Deus que nos conduz para a evolução espiritual. E para isso a gente precisa se arrepender, espiar e reparar. Vocês sabem que a doutrina espírita tem um código penal? Já ouviram falar disso? Alguém já ouviu falar? O Código Penal da Vida Futura? Já? Está lá no livro Céu e Inferno, né? Código Penal. São 33 artigos, se eu não me engano, acho que é isso. Eu até separei aqui todos. E separei alguns títulos para a gente poder entender. No 16º artigo, ele vai falar justamente sobre esse tema que a gente está falando. E fala assim: o arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta. São precisas ainda a expiação e a reparação. Olha que interessante. A gente falou primeiro de um Deus que estava lá para castigar, que estava lá para punir. Quando eu saía quando garoto, minha mãe falava assim: Deus está vendo tudo que você está fazendo. Eu falava: mãe, Deus está vendo tudo mesmo? Tudo. E ele estava anotando, meu, que eu estou fazendo de errado? Eu falava: estava anotando. Aí eu pensava assim, falei: bom, eu vou torcer para quando eu estiver vendo o erro do outro, eu não estiver percebendo o meu como anotar. E vamos ver se passa com mais coisas. Quando ele estiver de foco, quando estiver dormindo, não estiver acontecendo alguma coisa assim, Deus não vai perceber tudo que eu estou fazendo de errado. Aí a gente fica com essa ideia. Quem que nunca criou, pelo menos eu, tinha um Deus lá barbudo, né, ficava numa cadeira lá, junto com São Pedro, anotando tudo que está errado no livro, né? Aí quando a gente desencarnasse, a gente morresse, ia ver aquele pergaminho, aquele livro, aquela folha comprida, aquela folha corrida, tudo que a gente fez de errado. Uma vez eu sentado, eu, a minha irmã e meu irmão, batendo um papo, né, conversando, e minha mãe junto, né? Aí eu comecei a contar as coisas de adolescente que eu fiz. A gente mais maduro, já não tem tanto receio, tanto medo, né? Então, agora dá para falar, acho que a mãe não vai bater mais. E aí eu comecei a contar as coisas que eu fazia de adolescente. Ela falou: mas você fazer tudo isso? Eu falei: meu, eu estou conseguindo contar aqui, né? E aí a minha irmã falou assim: o santinho que ela falava, né? Porque eu não era muito de dar trabalho, eu não levava notícia das coisas que estavam erradas na rua. Eu resolvia lá. Chegava em casa, estava tudo certo. Mas a minha mãe falou que Deus estava lá anotando tudo. Como é que a gente faz agora? Né? Como é que a gente vai se livrar disso? Aí tudo bem, a gente começa a entender um pouquinho mais, começa a compreender. Mas Deus não é vingativo. Por mais que a gente queira, Deus não é vingativo. Quando alguém erra com a gente fala assim: eu perdoei, mas Deus é justo. A gente bota Deus para vingar a gente ainda, né? A gente sabe que é aquela ideia que Deus vai vingar. Deus é justo, aquela pessoa
freio, tá? Porque é bom. Mas aí eu pensava assim, bom, se Deus é amor, se Deus é compreensão, então está tudo certo. Aí Jesus foi lá e veio numa época tão difícil, tão turbulenta, e aí ele apagou os nossos pecados. Olha que legal, que maravilhoso. Ele foi, viveu um martírio pela humanidade ele sofreu, e a gente resolveu o problema dos nossos pecados. A gente se converte, a gente vai lá e de repente acredita em algo, e aí está tudo bem, está resolvido. Olha, aquilo tudo que fiz de errado, acabou. Aquele Deus de amor me perdoou de tudo que eu fiz de errado. Aí você vem para a doutrina espírita. Mas não é bem assim. Tem o espírita matemático. Já ouviu falar de espírita matemático? Eu não gosto muito, mas assim a gente fala, olha, fulano não tem um braço, porque na outra vida ele cortou o braço de alguém. Ou ciclano está passando por um problema, porque na outra ele fez desse jeito. A gente fica naquela ideia, né? Da conta automática. Fez aqui, paga nessa vida. Fez na outra, fez nessa aqui, vai pagar na outra, fez na anterior, está pagando nessa. Você fica aquela ideia que a gente está pagando esses pecados. E vai crescendo com essa ideia. A gente começa a estudar, começa a perceber que tem muito mais além disso. Tem muito mais. Quando a gente fala de arrependimento, a gente tem que entender que Deus não é aquele que pune e Deus não é só aquele de amor. Ele deixou leis, e é uma lei imutável, que ela não tem como a gente transgredir ela. Essa lei ela é certinha, ela é justa. E tudo que a gente fizer, a gente vai ter que expiar. Se você veio, você pode. Não tem jeito, né? Semeou, vai vir. E expiar não é aquele de olhar do outro lado ali, né? Ah, está acontecendo uma confusão, deixa eu lá ver, deixa eu espiar o que está acontecendo. Em Minas fala bastante, né? Deixa eu lá espiar. O espiar é reparar. O espiar é consertar. É vivenciar aquilo que a gente fez de errado e a gente vai espiar. Ah, então tá bom, agora eu já descobri. Eu me arrependo, eu vou espiar, eu vou pagar. Mas tem um outro item, tem a reparação ainda. Alguém talvez já ouviu falar que a gente está num mundo de provas e expiações? Que essa época que a gente vive agora, nossa época, no nosso planeta, é um mundo de provas e expiações. E que o mundo está evoluindo e que a gente vai para um mundo de regeneração. Desses três aspectos, talvez a gente tenha se arrependido. Talvez a gente tenha se arrependido de coisas que a gente fez de errado. A gente está espiando ainda, tá? A gente ainda vai ter que ainda fazer a reparação. Aí dizem também que esse mundo de regeneração não vai ser agora, não lá. Na próxima encarnação, já quem tiver aqui na próxima é tudo do mundo de regeneração. E acabou o mundo de provas e expiações. Não. Isso vai levar um tempo ainda. Isso vai levar um bom tempo ainda. A gente fica com aquela ideia, o mundo vai acabar no ano 2000, né? Estou conversando com a minha esposa um tempo atrás, ela falou que na época que ia virar o ano 2000, ela saiu dando cheque pré-datado, falou, o mundo vai acabar mesmo. E de verdade, ela deu cheque pré-datado, achando que o mundo ia acabar. Eu falei, meu Deus do céu, onde passou pela cabeça que não ia? Só virou o calendário, né? E os cheques teve que pagar, teve que cobrir. Ela está vendo uma amiga passeando, adolescente, ela falou assim, vai acabar mesmo, não dá o cheque para frente. Não acabou o mundo, ela tem que pagar os cheques. Então o mundo vai acabar agora. Por mais que a gente crie datas, 2012 já passou, 2000 já passou, outra data que vai acabar. Vai ter ainda um bom tempo ainda para a gente poder caminhar nesse mundo de provas e expiações, para a gente poder chegar no mundo de regeneração. E aí começar talvez a recuperar. Alguém acredita que o nosso Código Penal brasileiro, ou do mundo, se a gente pegar as leis do mundo, elas são falhas ou não? Vocês acham que são falhas? Será que a gente não tem
uma lei penal justa, correta? Falta muito ainda? Deixa eu pegar para vocês um dado interessante. Nosso Código Penal é de 1940, tá? Então ele tem aí seus 86 anos, né? Antes desse Código Penal, de 1940, vocês sabiam que era proibido ser vadio ou mendigo? Era crime. Olha que interessante. Se fosse vadiar por aí, sem fazer nada, andando na rua, e a polícia fala assim, cara, é um vadio, faz nada. Ou ele estivesse praticando mendicância, era crime. Hoje não mais. Você sabia que as crianças, desde os 9 anos, já podiam ser condenadas? A gente fala tanto da reforma do Código Penal, fala, tem que diminuir a maioridade penal, que é de 18, passar para 16, tem gente para 14, falar, discutir isso. Como se fosse uma coisa muito simples. Não é tão simples mudar essas leis, que ela depende de uma série de situações, e tem as cláusulas pétreas, que a gente fala que são cláusulas imutáveis da nossa Constituição, tem que mudar a Constituição para mudar. Por isso que não é tão fácil de fazer essa alteração de lei. Mas imaginemos que fosse possível. Há uma época atrás, quando a criança de 9 anos cometia um crime, ela já ficava na frente do juiz para ser julgada. Hoje não mais. Eu não estou dizendo se é certo ou errado, tá? Mas não é mais. O aborto, que é outro tema tão sensível. A mulher, na época de 1940, para ela reparar aquilo que seria visto pela sociedade como uma coisa muito ruim, né, como uma desonra, ela ocultar a sua desonra de ter um relacionamento sexual antes do casamento, ela podia cometer o crime de aborto. Era legal. Aí eu coloquei 3 temas aqui, que eu vou te falar. Podia voltar. Eu não vou fazer juízo de valor de verdade, até porque eu não estou fazendo, mas só para te pensar. Tem gente que pratica a mendicância não porque quer. É uma coisa que choca, a gente incomoda, a gente queria não ver. Que país que não quer se livrar da mendicância, das pessoas vivendo em situação de rua? Todo país quer. Os viciados, os drogados, as pessoas que moram em rua. A Casa Espírita, as outras religiões, todas elas fazem trabalho social para que essas pessoas possam sair das ruas. Mas se fosse crime, estariam presas. Olha, já pensou? Está lá no presídio e não está vendo mais, como se o problema não estivesse acontecendo. Colocamos lá no presídio, porque estava pedindo dinheiro na rua, porque estava vadiando, está lá. Como se resolvesse o problema. Ah, maioridade penal, vamos diminuir. Estava legal na época de 1940, com 9 anos, julgar ou não. Não sei também. Ou a questão do aborto. A gente pode falar, poxa, isso aí era interessante nessa época. Tinha sentido. Mas olha que coisa triste que a gente pode ver. Algumas coisas podem até achar que uma outra época era melhor, outra época não era. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente evoluiu como sociedade. Nós evoluímos. Se a gente pegar a época de Moisés, a época de Jesus e a época que a gente está vivendo agora, nós evoluímos. Jesus chegasse aqui hoje para falar de amor, a gente ia ter muita dificuldade de compreender. Mas o martírio que Jesus sofreu, hoje não iria acontecer. Eu tenho convicção disso. E eu falo do martírio da questão física. A sociedade não aceita mais isso. Por mais que a gente ache que a gente é rude, que a gente ainda precisa muito evoluir, o martírio que Jesus sofreu jamais seria permitido. Não teria como. Não que a gente aceitaria as palavras de Jesus de amor. A gente tem muita dificuldade de amar. Mas eu estou falando uma história recente, que eu falei, nosso Código Penal de 1940. E antes disso, era permitido espancar os escravos. Olha que loucura. Era normal. Não era crime. Era permitido o rapto de uma mulher para fazer a lasciva do homem, e aí, se ele casasse depois, estava tudo certo, não tinha crime. Era proibido o espiritismo e a magia. Olha, que interessante.
interessante. A gente está vendo uma sociedade hoje, e a gente está aqui na Casa Espírita Domingo, portas abertas. Pode colocar a placa lá na frente, pode divulgar, tem página social da casa, tem os vídeos daqui da casa, do trabalho, das palestras, pode divulgar. Olha que legal, gente. Antes de 1940 era crime. Eles tratavam com outro nome, né? Não tem isso. Certeza, era coisa do mal, era do demônio. E fala isso, né? Alguns aspectos que a gente vai pegando, porque assim, a religião foi muito ligada à política e ao poder. E aí se era o legislador, se era o responsável pela religião, eu tinha ali comigo o poder em minhas mãos. E aí chega alguém para querer modificar aquilo, peraí, eu vou colocar aquilo como proibido. Vou dizer que aquilo é legal, né? E aí eu vou controlando aquilo. Então a gente evoluiu como sociedade, não dá para negar. Nós vivíamos na época de duelos, onde era permitido, não dava uma matar outra pessoa, estava tudo certo. Estava ok. Aí ele me ofendeu. Eu vou desafiar ele com duelo, e se eu matar ele no duelo, tudo ok. Então, como a gente falou, a lei humana realmente é falha. Não tenha dúvida. Porque nós somos falhos. Mas a gente vai evoluindo. Tanto que a base do nosso direito, são os costumes. O que a gente faz hoje, ele vai repercutir na esfera dos nossos direitos. Se vai ser crime algo amanhã ou não, é porque os nossos costumes mudaram. E no mundo é assim. Olha que interessante também. Vocês sabiam que atravessar a rua fora da faixa em determinados países é crime? Atravessei fora da faixa. Cana no ombro. Mascar chiclete é proibido. Em Singapura. E é uma lei recente, tá? De 1992. É para deixar a cidade mais limpa. Então, se você for pegar em Singapura, mascando chiclete, toma cuidado. É interessante, não é? É crime. Não estou dizendo uma época, não. É crime, tá? Beber em público. Tem países, nos Estados Unidos, que é crime, no Oriente Médio também, não pode beber em público. A gente discute muito a questão da bebida. Essa lei é boa, não? De verdade, não sei falar, de novo, não estou fazendo valoração de nada. De nada. Mas aqui não é crime. Em outros países é. Isso aqui faz o sinal de joinha. Meu dedo está bagunçado, está meio preto, está mastigado lá na porta do carro. Vamos lá. Fazer um joinha aqui é tudo legal, né? Bom país, tudo joinha. O senhor sabia que em determinado país isso é crime? Sim. No Oriente Médio, deixa eu dar uma olhada, eu anotei. Em alguns países do Oriente Médio. É como se você estivesse cortando dentro do meio. Olha que interessante. Então a gente vai perceber, os nossos costumes, a forma de agir, vai determinando aquilo que é ou não proibido. Por que eu estou falando disso? Porque para a gente se arrepender de algo, aquilo tem que ser para a gente errado. Se não for errado, eu não vou me arrepender. Por quê? Estou fazendo algo certo. E a gente entende, na nossa evolução como humanidade, que algumas pessoas estão mais avançadas, outras estão no intermediário, e alguns ainda, nossos irmãos estão ainda num patamar muito mais distante do que a gente tem como evolução moral. E às vezes para aquela pessoa, determinada atitude, como crimes, como ultrapassar, como sobrepujar o outro, é normal. Não está errado. A pessoa vai se arrepender? Não. Mas olha que interessante, a humanidade evolui. E Kardec fala nas respostas. A evolução é característica da humanidade. Se a gente pegar os códigos também, o Código Penal da Vida Futura, ele não coloca lá pra gente assim, matar alguém hoje aqui de 12 a 20 anos apenas.
No Código Penal da Vida Futura, ela é apenas de direcionamentos para a gente. Toda vez que a gente lê qualquer artigo do Código da Vida Futura, do Código Penal, ele dá direcionamentos. Que nem o artigo 17 fala assim: o arrependimento pode ocorrer em todo lugar, em qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofre por mais longo tempo. Então, isso não quer dizer que ali está colocando, olha, se você fizer tal ato, você vai responder por tal situação. Vai ser preso, vai ser condenado, detenção, seja lá o que for. Esse Código Penal, ele não está dizendo que a gente tem punição. Ele está dizendo que a gente tem uma forma de conduta. Quanto mais tarde eu me arrepender, pior para mim é para a minha evolução. Mas todos nós vamos evoluir. Todos nós vamos chegar nesse ponto. E aí o que acontece? Quando a gente aprende algo e entende que é correto, ou que aquilo é errado, a gente vai se arrepender. Ah, resolveu? E a gente também, quando a gente fala de uma história mais antiga, e hoje ainda, alguns irmãos têm esse conceito ainda, de entregar para um terceiro aquilo que era o nosso dever. Então eu me arrependo dos meus pecados, eu vou lá e confesso, e aí vai lá, reza 20 Ave Maria, 10 Pais Nossos, alguma coisa assim parecida. E não quero fazer julgamento, mas assim, é a compreensão daquilo que a pessoa entende por arrependimento. E aí eu deposito para aquela pessoa a responsabilidade de me dizer o que eu tenho que fazer para reparar. Ou vamos nos converter. E aí a gente põe um marco na nossa vida, faz uma conversão, e depois que você se converteu, você se livrou de todos os seus pecados. Mas está certo isso? Para que a gente fez mal? Com que a gente errou? Aí eu vou falar do espírito da matemática de novo. Você tirou um braço, você vai ter que ficar sem braço na outra. Você fez isso, a gente vai ter que pagar. A gente vai ter que reparar. A gente vai ter que expiar. E aí a doutrina espírita também esclarece. Fala tudo. Seja, mesmo aquilo que Deus esqueceu de anotar, porque ele estava dormindo, porque ele estava anotando o erro do outro, porque ele não estava anotando a nossa ficha, a gente vai reparar, a gente vai expiar. Tudo, sem exceção. Aí eu fiquei pensando assim, né? E eu de verdade, quando a gente estudando, eu falei assim, olha, um negócio que eu não faço, que eu não gosto, é de jogar coisa dentro do carro para fora na rua. Não gosto de jogar. Eu deixo tudo no carro, para ficar uma bagunça, ficar cheio de lixo, eu estilo lá, mas eu não gosto, me incomoda as pessoas que jogam papel, alguma coisa fora do carro. Será que isso é um pecado? Será que isso é uma falha que vai ter que reparar? Na outra vida alguém vai jogar lixo dentro do meu carro. A consequência é meio imediata, né? Quando sobe a conta de água da gente, reclama, poxa vida, o governo aumentou a conta de água, por que a luz é desse jeito? Por que tal coisa acontece? É porque tem um monte de lixo aí por aí jogado, que a sociedade, de repente, está pagando, porque a gente está acabando com o meio ambiente. E aí algumas coisas, os recursos estão ficando tão escassos, que aí começa a ficar mais caro, começa a ficar mais difícil. E às vezes a culpa é da sociedade em si. Mas foi fulano que jogou. Mas eu devo ter jogado um papelzinho no meio do caminho. Eu devo ter feito alguma coisa lá, que nem eu não gosto daqueles canudinhos de papelão. Aí falaram, cadastrar tartaruga. Eu falei, nem tartaruga, isso é tá. Eu não gosto, quero canudinho de plástico. Mas só vão para tartaruga. Eu não sei se é ou não, mas custa usar aquele canudinho de papelão, não reclamar, pelo menos está lá. É só não reclamar. Então a gente tem a nossa parcela de culpa em tudo. E tudo sofre consequências. É uma coisa muito natural. Mas não é uma notação que tudo que a gente fizer é errado, a gente vai lá e tem que reparar com alguém. Imagina quantas encarnações a gente teria que reparar para os mal que a gente fez para as pessoas sem saber às vezes. A gente comete falhas e repercute numa esfera que a gente nem imagina. Não sei se alguém já ouviu falar do efeito borboleta. Diz que o simples bater de asas num ponto de um determinado canto do universo repercute como um furacão no outro lado, na outra ponta, que é a teoria do caos. Né? Tem alguns filmes, algumas coisas que trazem isso. Tem um filme que chama Efeito Borboleta, tem outro filme que um cara quer fazer o mal, mas ele não faz o mal diretamente, ele vai lá e coloca alguma coisa lá, que aquilo vai cair, e a pessoa vai desviar, e a pessoa desvia e empurra
o outro porque ele quer atingir aquele terceiro lá, e aquele terceiro, quando desviou, ele é atropelado por um carro. Ele foi atropelado porque aquele objeto caiu, porque a pessoa desviou, porque tropeçou, então assim, não foi diretamente, não empurrou a pessoa, mas ele provocou aquilo lá. Como se fosse um espírito inimigo, sabe, um obsessor, que ele causou nosso mal, e aí ele vai transformando aquilo. Então algumas coisas acontecem que a gente sabe o que está acontecendo, tanto para o mal como para o bem. Então quando eu erro, quando eu estou ali cometendo falhas, eu estou ali ganhando problemas. Eu estou ali acumulando as minhas dívidas para espiar, para reparar. E quando eu estou praticando bem, eu estou fazendo a minha parte para pagar. Aí então é interessante, porque assim, se a gente não ficar com essa ideia de matemática, a gente tem que simplesmente viver. Alguém tem trabalho com a evangelização? A Carol não trabalha, né? Aí vamos imaginar assim, ó. A Carol não tem encarnação, falar mal dela, só para a gente que ela não está aqui, se tivesse que nem falar, para outra pessoa. Vamos falar mal dela. A Carol não tem encarnação, ela não gostava de criança. Então vamos colocar ela no centro, para ela cuidar das crianças lá. Ela vai se virar. Aí ela vai reparar, né? Ela vai, aquilo que ela fez de errado na outra, ela vai corrigir. Mas ela faz tão bem feito aquilo, que era para fazer por 2, 3 anos, mas ela fica 5, 6, 7, continua, porque ela aprendeu. E aí aquilo fica prazeroso, aquilo fica legal. Então assim, a lei divina, ela é perfeita em todos os seus aspectos. Nada vai passar impune, mas nada a gente vai ficar desesperado. De que forma que a gente vai corrigir? Como é que a gente vai fazer? A gente precisa realmente se arrepender. A gente precisa espiar e precisa reparar. Precisa ser feito isso de uma forma mais tranquila. Mas a gente tem que fazer isso de uma forma com que a gente entenda que é para o nosso bem. A gente espia porque é a obrigação daquilo que a gente contraiu. E a gente repara não só para corrigir o mal para o terceiro, para a gente evoluir. Porque a gente quer chegar a um espírito, ser um espírito elevado, um espírito puro, e viver bem, viver tranquilo, é para a gente que a gente faz. Diz que o perdão não é propriamente para a pessoa. Eu acredito muito nisso. O perdão é para a gente. Ah, mas eu preciso pedir perdão para aquela pessoa, porque senão eu não vou conseguir continuar essa encarnação, porque senão eu vou ter que pagar na outra. Tudo bem, pode até acontecer de a gente realmente ter que conviver de novo com as pessoas. E talvez a gente tenha um pai, uma mãe difícil, um irmão, um cunhado, um amigo, alguém que cruza a nossa vida que realmente é uma pessoa difícil, ou nós somos essa pessoa difícil para alguém, que está ali reparando. Mas às vezes não, é só para a gente compreender que dá para lidar com as pessoas, que dá para conviver bem. E aí quando a gente perdoa, a gente percebe o quê? Que para a gente aquilo fez bem. Eu só posso dar algo para alguém se eu estiver dentro de mim. Se eu estiver cheio de ódio, de rancor, de raiva, eu vou transmitir aquilo para a pessoa. Então eu não vou perdoar a pessoa porque eu não quero mais conviver com ela na outra vida. Eu vou perdoar porque para mim é salutar. Porque para mim faz bem. Então o arrependimento passa muito por isso, para a gente poder entender o que está acontecendo na nossa vida, para a gente poder espiar e reparar. A reparação, ela vai ser tranquila. A gente não precisa ficar ali tão preocupado de que forma que a gente vai reparar, de que jeito que a gente vai fazer, porque a lei divina, ela é perfeita. Como a gente falou, é perfeita. A gente vai encontrar um caminho e um jeito. Portanto, a gente não lamentar dos nossos problemas. A gente está vivendo hoje uma situação difícil, como o senhor Luiz falou, né? Foi a gente que plantou, agora está colhendo. Eu queria deixar uma mensagem final para a gente poder refletir e entender. Ninguém está condenado eternamente. Todos nós, espíritos, estamos em aprendizado. Caminhamos sob a misericórdia de Deus, sem punição, em rumo à nossa evolução. Então, se arrepender, espiar e reparar, é consequência da nossa própria vivência. A gente pode fazer isso com amor, com carinho, e seguir as lições do nosso Mestre Jesus, né?
Kardec deixou uma obra tão vasta para a gente. O livro Céu e Inferno é maravilhoso, tem exemplos. A gente fala de arrependimento, de reparação, né? Tem história sobre isso. A gente tem o Evangelho, que é um bálsamo. Então, pegar o Evangelho e ler, seguir um pouquinho do Evangelho, é muito legal. É difícil? É. Mas vale a pena. Quando a gente consegue fazer algo assim, né, e fazer alguma coisa pelo outro, pela gente, a gente sente melhor. Então, que a gente possa refletir e pensar um pouquinho sobre isso. Obrigado pela atenção de todos e Deus abençoe sempre.